mais alto do que a palavra, aonde o homem tem mais liberdade do que até o próprio Espírito Santo, que deveria ter e deve ter a primazia dentro da casa do Senhor. Acontecem coisas que não deveriam acontecer, e Joel faz uma profecia, e na sua profecia ele vai citar coisa maravilhosa, ele vai falar coisas que nos últimos dias, observa bem, amado, nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Joel fala uma coisa que não entra no entendimento humano daquela época, não cabe ao judaísmo compreender e entender o que Joel estava dizendo. O profeta Joel está dizendo uma coisa que está fora do comum, está fora da lógica do povo judeu, está fora do raciocínio de qualquer rabi daquela época, de qualquer pessoa que era entendido dentro da lei como eram os fariseus. Ele estava fora do contexto atual da sua época, mas Deus, ele é sempre assim, ele sempre trabalha na contramão. Quando ele olha para você, ele vê que você, mesmo tendo pouca força e não rejeitar o nome dele, ele te honra, ele te levanta, ele te coloca de pé, porque Deus, ele levanta aqueles que estão abatidos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que dizem que não dá nada, que a sociedade não dá nada. Deus levanta esse para mostrar que ele não precisa de capacidade humana, para mostrar que ele precisa somente de uma coisa, aquilo que ele vem te pedir nessa noite, que você dê lugar a ele, para que ele possa te ungir como profeta nessa noite. Se você pode sair daqui nessa noite levando para a sua sociedade, para a sua comunidade, para o seu lar, para a sua casa, uma promessa de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, mas a promessa que Deus faz, ele cumpre até a última letra, até o último tio que te canela. Deus cumpre tudo o que ele fala. Ele diz na palavra dele que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala, a palavra está determinada. Ele não volta atrás, porque Deus, ele garante a vitória naquilo que ele prometeu. Se Deus te prometeu alguma coisa nessa noite, eu queria ouvir um glória a Deus da igreja nessa noite. Olha para o seu irmão do seu lado e fala para ele: irmão, não dorme. Não dorme, porque a palavra de Deus diz: desperta tu que dorme. Não dorme, porque Deus tem algo nessa noite, e Deus só dá algo para aqueles que estão vigiando. Se você estiver em vigilância, se você estiver na torre, na posição, com o seu altar em dia, Deus derrama sobre ti aquela promessa que está no Salmo 133, o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba do Arão. Óleo na Bíblia que representa a unção, representa renovo, representa a força, e essa força, jovem, que você tem que ter, a força do Espírito Santo, não capacidade humana, não com seu intelecto, nem com a sua força corporal, mas sim com o poder do Espírito Santo, que convence o homem de todo o pecado, convence do pecado, convence da justiça, convence do erro. Essa é a força que você tem que ter nessa noite. Quantos querem essa força nessa noite? Glorifica Ele, que Ele pode te dar bola em nome de Jesus. Aleluia. Mas Joel, quando ele profetiza isso, o povo olha para ele, e todo profeta, amado, sempre há sobre a vida dele calúnia. Há pessoas que vão se levantar e dizer: ele está falando, como dizem por aí da carne, está falando de si mesmo, ele não está falando de Deus. Porque quando se vive uma religião onde o fazer é maior do que o ser, há uma complicação. Quando você está determinado a só fazer, e o ser, que é mais importante para Deus, fica para trás. Assim era o judaísmo. O judaísmo, ele só era lei, e lei tem que ser feita, tem que ser cumprida. Não, isso não pode. Ele profetiza uma coisa que é um absurdo para aquele tempo, mas mesmo assim ele com coragem ele diz: nos últimos dias derramará o Senhor sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia! Amado, o que chama a atenção aqui é que Joel vai falar uma palavrinha aqui. Ele fala derramar. Olha para o seu irmão e fala assim: derramar. Glória, glória a Deus. Derramar. Olha para o seu irmão e fala isso de novo: derramar. Pede para o seu irmão memorizar essa palavra derramar. Até então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. E vinha como um conta-gota. Era no momento exato, na hora que precisava. Mas Joel, olha o que ele vai falar: o Senhor vai derramar. Glória a Deus. Quando nós, uma comparação aqui,